É hora de experimentar a leveza de ser humano. É hora de deixar para trás os pesos que você tem carregado até aqui e experimentar a esperança como ponto de partida, até que o ponto de chegada seja alcançado e nesse percurso você tenha aprendido com todas as coisas que lhe aconteceu. Eu procuro aprender com todas as coisas que me acontecem. Desde aquele episódio mais fatídico que eu já compartilhei com você, de quando a minha filha morreu, o que eu aprendo com a morte de um filho? Eu aprendo o valor da vida, de um pedaço da gente quando se vai. Eu aprendo que há outros que também choram e quando eles choram eu sinto que é chorar por perder alguém. Eu posso chorar com alguém que findou um casamento, que não teve como continuar, que sofreu, que está de luto, que está triste, que está sentindo-se muito infeliz porque algo muito sério, muito grave lhe aconteceu. Pessoas que estão infelizes, magoadas, machucadas, todas elas, cada uma com suas dores, e eu posso falar de dor, o que a minha dor me ensinou a entender a dor dos outros também. O que a dor que você sente lhe ensina? O que as perdas que você tem lhe ensinam? O que você faz com o que lhe aconteceu? É muito mais importante do que exatamente aquilo que lhe aconteceu até aqui. Sim, essa é uma verdade. É importante, é urgente que eu descubra o que eu posso aprender com aquilo que me aconteceu. Isso vai ser muito mais significativo do que eu ficar questionando o que aconteceu, porque já aconteceu. E as coisas não mudam porque simplesmente já foram. Agora eu posso mudar. Agora eu posso olhar para aquilo ali e dar um significado. Que significado, Darleide? Como eu vou ressignificar a traição? Como eu vou ressignificar a perda? Como eu vou ressignificar a dor? Quando você perde alguma coisa e você sofre muito pelo que perdeu, é porque aquilo que você perdeu era muito importante. Que tal você, em lugar de só lamentar por ter perdido algo tão importante, alguém tão importante para você, em vez de só chorar a perda, por que você não celebra o tempo que viveu com quem tanto você amou? Por que você não se torna grato de ter experimentado algo tão bom e de tão bom que foi, você sente tanto ter perdido agora? Por que você não olha com mais afeto, com mais amor, em lugar de só ver o que foi a perda, e o tempo ganho, e o afeto recebido, e a história vivida antes, onde você a jogou? Ressignificar é procurar um outro sentido, é olhar de outro ângulo, é ver o que eu posso dali extrair e dali o que eu posso fazer para continuar a minha história, sem deixar que o que me aconteceu me roube o futuro, me roube a continuidade do que eu posso escrever ainda até chegar ao último capítulo dessa história. História essa que eu posso escrever com esperança, com força, com vontade, com muita fé. Sabe, eu olhei para o Evangelho de Jesus Cristo e eu encontrei Jesus Cristo no momento de muita dor. Jesus Cristo sozinho no Getsemane. Ele suava tanto, ele sentia tanto o que lhe estava acontecendo ali e o que estava por vir, que o seu corpo todo reagiu àquela dor e ele estava só. Ele levou amigos em sua companhia e os amigos dormiram. Jesus estava só. Mas, depois de idas e vindas, depois de orações, depois de falar com o Pai, depois de ter sido acolhido com a verdade da qual ele não poderia fugir, ele veio como Salvador e como Salvador ele precisava terminar os seus dias aqui. Não seria mais a hora, ele poderia, mas não seria mais a hora de Jesus Cristo voltar atrás e desistir. Ele havia decidido ir até o fim. Porque aconteça o que nos acontecer, como Cristo Jesus sabia o que ele viera fazer aqui, se eu e você soubermos como Cristo sabia que nós temos um propósito, uma missão, um lugar de partida e um lugar de chegada, o que vai ser muito melhor onde eu vou chegar, é muito melhor onde eu vou chegar.
porque dali nunca mais eu vou sair. Jesus Cristo, mesmo sabendo que uma cruz lhe esperava, mesmo ele estando ali naquele momento de dor profunda, dor de alma, rasgando o seu peito de dor, sangrando em lugar de suor, era sangue. Ele foi tão forte no seu propósito, ele foi tão certo da sua missão, que ele ouviu que uma turba de inimigos chegavam, os soldados, liderados por Judas, que vinha à frente, com um beijo traiu. Jesus Cristo já estava de pé, já estava pronto para a sua missão. Jesus estava resiliente. Jesus estava de pé. Jesus não era inflexível, Jesus não era rígido, ele chorava, ele sentia, ele se indignava. Jesus Cristo não era rígido, ele era o Deus que se fez homem, coisa que eu e você não podemos entender o que é Deus se fazer pequeno na humanidade por amor. Assim ele fez. Mas você vê a vulnerabilidade de Jesus. Jesus foi vulnerável até mesmo na presença dos seus discípulos. Ele não quis ser o cara, o bonzão, que nunca falhava, que nunca chorava, que nunca conseguia. Ele não era esse. Ele era aquele que tinha amigos mais chegados do que outros. Se ele tinha. Havia conexão entre ele, Pedro, Tiago e João. Havia. Assim como havia prazer em Jesus de estar na companhia de Marta, Lázaro e Maria. Jesus, ele era flexível, ele era vulnerável, ele gostava de ser acolhido, ele gostava da companhia dos amigos, ele gostava do seu tempo a sós com Deus, ele era vulnerável. Ele precisava de pessoas, ele precisava de companhia, a sua humanidade pedia. E porque nós, seres humanos, nos esquecemos que não somos deuses, não somos. Que muitas vezes queremos ser fortes, nós queremos demandar sempre força, nunca choramos, nunca nos abrimos, nunca temos dado a nós a possibilidade de sermos vulneráveis. Às vezes é aí que nós nos perdemos. Nós alimentamos um conceito de nós de que somos superpoderosos, mas não somos. Cristo é o superpoderoso em nós. E eu quero convidar você a viver uma experiência de reconhecimento das suas limitações, das suas faltas, mas que você olhe para Jesus Cristo e veja que Ele, sendo Deus encarnado em humano entre nós, se permitiu ser vulnerável quando a vida doeu. Quando ele estava por levar todo o peso do mundo sobre os seus ombros, para que o meu e os meus e os seus ombros não levassem o peso que era nosso. E ele nos deu o seu jugo, que é suave, que é bom. A vida está difícil mesmo. Nós estamos lidando com muitas perdas. E nós temos uma vida aí pela frente para enfrentar com tudo que ela nos trouxer. Mas que estejamos como Cristo, firmes, em pé, não inflexíveis, mas firmes, porque a graça de Deus nos levantou quando nós caímos, nos sustentou quando nós estávamos prostrados, nos segurou quando nós estávamos muito tristes, como Jesus Cristo disse, tristes de alma. Mas quando Cristo foi fortalecido pelo Pai, é assim como quando eu e você somos fortalecidos pelo mesmo Pai, pelo mesmo Espírito. E se tivermos que enfrentar cruz, nós enfrentaremos a cruz, mas com a dignidade com que Cristo a enfrentou, de cabeça erguida, como um príncipe. Como o príncipe Jesus enfrentou, eu e você, súditos do reino dele, enfrentaremos. Frágeis, vulneráveis, capazes de
muitas perdas, ter que lidar com elas, mas também capazes em Deus de nos levantarmos em Deus e prosperarmos, seguirmos adiante, porque há um ponto de partida, mas o mais especial é onde nós vamos chegar. Porque mais importante do que tudo que foi até aqui é o que vai acontecer quando no dia final Jesus Cristo nos receber e disser: bem-vindos, vitoriosos e vitoriosas, bem-vindos. Vocês lutaram e chegaram até aqui. Bem-vindos, bem-vindos. Já imaginou ser recebido por Jesus com bem-vindos? Louvado seja Deus por isso. Vou orar. Vou pedir a Deus que Ele manifeste essa graça poderosa sobre a tua vida e te ponha de pé, mesmo depois das quedas. Não importa tanto ter caído, importa ter aprendido. E especialmente a lição de que, quando eu me levanto, é quando eu tenho as melhores oportunidades de sentir a mão de Deus me pondo de pé outra vez. Ainda que venham provas a seguir, Ele está comigo e eu hei de vencer. Se Cristo venceu, nós venceremos. Nele, por Ele e para Ele. Isso te dá calma, isso te dá paz. Calmamente, invista na confiança em Deus. Isto te dará paz.